Gente, eu tô aqui com a Andressa e com o Rodrigo, do SOS Sobriedade. Vocês estão percebendo que tá um atraso? Tá sim. Mas é assim mesmo, streaming é assim mesmo, dá um atraso mesmo. Então tá bom. Então não tem problema. Gente, eu tô aqui com o pessoal, conforme eu prometi, né, para vocês, que eu ia trazer um assunto bem legal, bem interessante. E pronto, eu vou pedir então para a Andressa e para o Rodrigo eles se apresentarem, falarem a respeito do que eles têm feito, de como tem sido o trabalho deles, para vocês saberem como se com quem vocês estão falando, né? Quem vocês estão ouvindo, e também para vocês fazerem perguntas, tá bem? Vamos lá, moçada? Andressa, Vamos lá. sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Pode começar, Então, primeiramente, obrigada pelo convite, Vera. É um prazer estar aqui com você, né? Poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu sou psicóloga, formada há 6 anos, e atuo com dependência química já desde da faculdade. Eu comecei meu estágio em dependência química já no 3º ano, e aí completei e fui trabalhando até 2018 em comunidade terapêutica, né? E aí, quando eu consegui abrir o meu consultório, hoje eu realizo os atendimentos, né, de dependência química no consultório, tanto presencial quanto na modalidade online, que é uma modalidade que vem crescendo bastante, né, hoje, ainda mais com essa questão da pandemia, a gente está fazendo bastante trabalho online hoje, né, Rodrigo? E aí atendo também outras demandas, né? Mas eu acredito que hoje o foco é a gente falar da dependência, mas a gente eu, né, atendo também em consultório outras demandas, tanto na modalidade online quanto na presencial também. Bom, eu sou o Rodrigo, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou o Rodrigo, eu sou o idealizador da SOS, fundador da SOS, que eu iniciei o trabalho com a SOS no finalzinho de 2012. O meu trabalho com dependência química foi no começo de 2013, né? Mas o meu contato com o trabalho de dependência química e recuperação vem desde 2007. E o trabalho do SOS ele surgiu como um fator de proteção da minha recuperação, não surgiu como um objetivo profissional, né? Surgiu como uma ideia de, assim, eu preciso fazer alguma coisa para me manter sóbrio. Então, eu criei o SOS. E hoje eu pego carona junto com o Rodrigo, eu ajudo muito no canal também, né? Aí o canal ganhou proporção, eu comecei a buscar cursos de capacitação para me tornar conselheiro terapêutico na área, fui convidado para trabalhar na comunidade onde eu fiz tratamento, daí desde então virou profissional, né? Então hoje o SOS hoje, agora em novembro, até esqueci de fazer um vídeo, eu sempre faço, né? Ele está completando 9 anos, agora em novembro, né? Ele já completa 9 anos de existência. No YouTube eu estou há 2 anos, mas o SOS ele existe desde 2012. Blog, né? Era o blog e a terapia, né? Que sempre a gente ofereceu, né? E indiretamente o SOS ele foi para dentro da comunidade, né? Com uma proposta de tratamento de dependência química, etc. E daí, quando eu saí da comunidade terapêutica, né, eu resolvi dedicar mais ao SOS. E daí, desde então, ele começou a crescer no YouTube, né? Vem crescendo cada dia, já estamos com quase 30 mil inscritos, seguidores, né? E é isso. A história da SOS é essa. Nossa, muito legal, Rodrigo. Eu entendo assim que é um assunto de utilidade pública mesmo, não é? Uhum. E eu entendo também o que você fez
você falando, né, que começou com o SOS Sobriedade como uma estratégia para você se fortalecer. E talvez eu tenha feito mesmo, né? A gente se fortalece ajudando as pessoas. A nossa experiência, ela é importante para falar com pessoas que passaram a mesma trajetória, que tiveram a mesma experiência. Então, uma das coisas que me chamou a atenção no seu canal, no seu trabalho, foi isso. Foi o fato de você ter sido usuário, é usuário mesmo que eu falo, né? Sim. E você estar aí em recuperação e ter esse conhecimento de causa tão profundo. Eu vejo que quando você fala, eu já vi alguns lives, né, de vocês, eu sempre assisto pelo Insta, e eu vejo o jeito que você fala, é um jeito muito respeitoso com as pessoas, né? Por conta de você ter sido usuário, eu acho isso muito legal. E olha, nós estamos aqui com 61 pessoas assistindo, tem um caminhão aqui de falas, como é que fala? Comentários, o pessoal dando boa noite, o pessoal feliz com a presença de vocês. Legal. Eu vi que alguém estava falando que o áudio não estava bom, eu não sei se vale a pena checar. O meu áudio não estava bom. Alguém falou ali. É porque eu estou com o celular, com a live ligada aqui para me ver os comentários, tudo. Mas eu não sei se está dando interferência, entendeu? Ah, entendi. A Marivane está falando que o áudio de você está ruim, está picotando. Talvez, será que é isso? Será que você está conectado no Face, mas você está sem volume, né? Claro. Está sem o Sim. volume no Face. No celular Sim. que está Eu conectado, vou sim. tirar, eu tirei da live. Vê agora se tá bom. Melhorou, gente? Ele desconectou da live no Face. É uma pena, porque eu queria que vocês vissem os comentários. Comentários, né? É muito importante. Pois é. Vamos ver, volta lá, Rodrigo, porque viu moçadinhas dando para escutar, para entender o que ele está falando. Tá bem legal. É a nossa, vocês sabem, né? Nosso primeiro live aqui. Eu espero que nós tenhamos muitos e porque o nosso assunto ele é muito semelhante, né? Porque o que eu vejo, sabe, Andressa e Rodrigo, eu vejo que o nosso trabalho, ele diz respeito a despertar nas pessoas esse encorajamento, que as pessoas percebam que elas têm dentro de si os recursos que elas necessitam para se livrar dos vícios, para ter uma vida plena, né? Uma vida mais significativa, porque o comprometimento com os vícios, a escravidão que os vícios sujeitam a pessoa, não faz com que a gente não tenha uma vida bacana. Além da gente ter a ilusão de um falso prazer, a ilusão de uma amizade falsa, né? Porque é isso que os vícios proporcionam. Você acha que aquilo é legal, você precisa daquilo, na verdade é um baita de um engano. E nós trabalhamos nesse sentido de despertar nas pessoas, fortalecê-las, que elas entendam que sim, é possível você dar uma guinada na tua vida, abandonar os vícios, você se dedicar às coisas que realmente são importantes, interessantes na tua vida, e você escrever uma história bacana a partir, não importa de que ponto da vida, né? Da onde você estiver, você consegue escrever uma nova história, ter uma vida mais plena, mais prazerosa com os seus familiares, com a sua profissão, com o seu trabalho, com os seus filhos, que sempre há tempo, né, de fazer esse resgate dessa qualidade de vida, qualidade de existência. Então, eu vejo isso, que nós trabalhamos na mesma
com o mesmo campo de visão, na mesma esfera. E por conta disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês e que vocês fiquem livres para falar ao ponto que vocês quiserem. Então, é assim, a minha pergunta é, a partir de que momento eu devo me preocupar com o álcool? Vocês sabem que o nosso assunto aqui é tabagismo. A maioria das pessoas que me procuram, elas procuram já com o alcoolismo resolvido, ou elas dizem, eu não tenho problema com o álcool. E algumas, ao deixar de fumar, elas intensificam o consumo de álcool, meio que por uma compensação e tal. A minha pergunta é, a partir de que ponto essa pessoa deve se preocupar com o consumo de álcool dela ou de um familiar, um filho, um companheiro? Então, para entender essa pergunta, a gente precisa entender os padrões de consumo de substância psicoativa. Eu acredito que responde até a próxima pergunta, né? O que são os padrões de consumo, né? São formas de consumo referente ao tipo de substância que você usa, a quantidade que você usa, a frequência e a forma de consumo, né? Então, o padrão de consumo ele é baseado no tipo da droga, na quantidade, na frequência e na forma de consumo. Dentro disso, a gente tem 4 padrões de consumo. O uso experimental, o uso recreativo social, o uso nocivo ou abusivo e a dependência química. Isso vale para qualquer substância psicoativa, inclusive o cigarro, né? Mas no cigarro é uma categoria um pouco diferente, né? Porque os danos são muito sutis, né? Sim. Então, o que diferencia esse uso? Principalmente o uso recreativo do uso nocivo. O uso experimental, a gente sabe, a pessoa experimenta e, por algum motivo, nunca mais usa nenhum tipo de substância. Tem medo, matou curiosidade, tem medo dos efeitos, passou muito mal, não usa mais. O uso recreativo, que é normalmente o padrão em que todo mundo gosta de se enquadrar, né? Só que todo mundo confunde, né? É aquele uso em quantidades moderadas, normalmente em ocasiões especiais. Então, é aquela pessoa que toma uma taça de vinho e vai embora para casa, normalmente no aniversário, no casamento, né? E as pessoas confundem muito, elas acreditam que beber só fim de semana é uso social. Entendeu? Eu sou usuário social, eu só bebo no fim de semana, mas eu sou trabalhador. Não é? Não é uso social? Não. Como se ser trabalhador e beber no fim de semana fosse uso social. Não. A pessoa pode trabalhar, não é o trabalho que define se a pessoa é um usuário abusivo ou não. Muito menos o beber no fim de semana. Né? O que define o usuário recreativo é se ele é capaz de usar doses moderadas e somente em ocasiões especiais. Ele está no controle do seu consumo. Se você usa todo fim de semana, mas toma 3 caixas de cerveja, você já é um usuário abusivo. Mas você tem prejuízo também. O que diferencia o uso nocivo, abusivo e recreativo são os prejuízos que você tem fruto do seu uso. Então, se você começa a ter algum tipo de prejuízo, você já não pertence mais ao grupo de usuários sociais. Que prejuízo? Eu fiquei muito bêbado, bati o carro, eu fico bêbado de ressaca e pego atestado para não ir no serviço, eu brigo em casa, tenho problemas conjugais, tenho problemas com os meus filhos por causa do meu consumo, eu me torno agressivo e arrumo briga. Então, assim, os danos causados, sejam eles físicos, de doença, de saúde, ou danos sociais, comportamentais, de relacionamento, são considerados danos e prejuízos que definem quando o usuário é abusivo ou não. Entendeu? Então, se qualquer... A gente sempre fala, né? Não é a droga que é o problema, é a sua relação com ela. Então, a pessoa pode fumar maconha, só que se ela consegue estudar, produzir, trabalhar e não tem prejuízo, ela não é considerada um usuário abusivo. Certo? E nem dependente.
Agora, a pessoa pode fumar maconha, pode cheirar cocaína, beber. Só que se ela tiver, o consumo dela estiver exagerado, ela começar a ter prejuízo por causa do seu consumo, seja na esfera social, profissional, pessoal, ou física, ou emocional, então ela já é considerada um usuário abusivo. Certo? Aí, para a dependência, é um outro degrau, né? E daí é o aumento da frequência e a quantidade. Entendeu? Sim. Então, voltando à pergunta, quando é a hora, né? Quando eu devo me preocupar? Se o seu consumo de drogas ou álcool está te causando danos e prejuízos, é um sinal de alerta. Acendeu a luzinha vermelha. Vamos dizer assim, acendeu a luzinha amarela, né? A vermelha já é um passo mais grave, mas acendeu a luzinha amarela. Tome cuidado, porque não é a droga que é o problema, é a sua relação com a substância que está se tornando um problema. Rodrigo, no caso do cigarro, não é possível ter um relacionamento uso recreativo. Não é possível fazer uso eventual. Certo. As pessoas uma pessoa que já fumou uma carteira de cigarros por dia, ou, sei lá, 10 cigarros, 15 cigarros todos os dias, e teve problemas, teve dificuldade para parar, se ela, aqui dentro do meu processo para parar de fumar, se ela primeiro, se ela se iludir de que ela vai ser uma pessoa, já que ela conseguiu parar de fumar todos os dias, se ela tiver a ilusão de que ela vai tornar uma pessoa que só fuma nas festas, só fuma final de semana, só fuma quando vai para balada, as chances dela voltar a fumar frequentemente e sempre a recaída ela acaba voltando fumando mais, no cigarro não é possível fazer. Com outras substâncias, é possível ter uso recreativo? Não. A minha pergunta é, o percentual de pessoas, existe um percentual de pessoas que conseguem? Assim, uma vez que a pessoa se tornou dependente, não é mais possível se tornar usuário recreativo. Ela sempre vai ser dependente. O usuário recreativo é a pessoa que não se tornou abusivo nem dependente. Uma vez que você se tornou abusivo ou dependente, não tem mais como voltar. Você não regride na dependência. Você só avança. A dependência é um problema que só avança, nunca regride. A única maneira de você regredir um problema é interromper o consumo, né? Ou fazer a redução de danos. Só que a redução de danos é muito complicado e vai ter que haver um momento que a pessoa cesse por completo. Sim. Dificilmente ela vai conseguir controlar o uso. Eu não acredito na redução de danos em que a pessoa vai viver o resto da vida controlando o uso. Eu acredito na redução de danos em que a pessoa vai reduzindo o seu consumo até uma hora cessar de vez. Uma hora ela vai ter que haver a abstinência total. Eu particularmente, uma opinião minha, não acredito nessa redução da pessoa conseguir controlar a sua dose de cocaína, entendeu? Até porque, assim, quando a gente fala em drogas, o padrão de consumo que eu falei dificilmente vai valer, por exemplo, para o crack, para a cocaína. Existem drogas que têm uma margem de segurança muito grande, maior, vamos dizer assim, não grande, maior. Mas existem drogas que têm um poder de compulsão muito grande. E dificilmente a pessoa vai ser um usuário recreativo. Por exemplo, a maconha é uma droga com poder de compulsão baixo. Então, é fácil haver um usuário social e não compulsivo. Você vê. E existem muitos. O álcool também é uma droga que existem muitas pessoas que é um bebedor social. Já com cocaína, crack, drogas mais fortes, é impossível que isso aconteça, certo? Uma pessoa, ela começa com o uso social, mas se ela não interrompe o uso, certamente ela vai se tornar uma dependente, na maioria das vezes. É muito raro você ver uma pessoa dependente de cocaína e de crack, não pelo menos partir para o uso abusivo. É muito difícil você ver um usuário social desse tipo de droga, né? Então, a cocaína e o crack, ela tem uma margem de segurança muito pequena. O que é a margem de segurança? Se eu inicio o consumo, a chance de eu ser dependente é quase 100%. Entendeu? Entendi.
Agora, o álcool, não necessariamente. Nem 50% das pessoas que bebem se tornam dependentes. É a minoria, não a maioria. Entendeu? Então, quem começa a beber não é a maioria que se torna um alcoólatra, é a minoria. Quem começa a cheirar, por exemplo, a maioria se torna dependente. Porque não é uma Entendi. droga, não é considerada uma droga segura. Não sei se ficou claro isso. Não, ficou claro, sim. Uma pergunta recorrente, no meu caso, é assim: Vera, eu fumo maconha e fumo cigarro. Eu quero continuar com a maconha e quero parar com o cigarro. Uhum. Como eu imagino que uma pessoa que chega a essa conclusão é porque ela é, como você acabou de nos explicar, ela é um usuário social, ela está no controle daquela compulsão. Uhum. Então, isso é uma coisa normal, comum. O que eu quero te perguntar para vocês é assim, até a Karina está falando aqui, a Karina Carlos está falando que a irmã dela deixou de fumar, mas começou a beber bastante. Isso é muito comum, Rodrigo. Inclusive, nos meus seminários eu falo, olha, se você está resolvendo uma questão, que é o tabagismo, cuide para não começar com outra, porque é, né, é tão prejudicial quanto é o tabagismo. E pode ser que você se sinta no controle, mas na verdade é muito prejudicial. E uma outra coisa também que eu falo, que eu gostaria que vocês comentassem, é que é muito difícil, demanda muita estrutura emocional, muito esforço para uma pessoa controlar um vício. É muito mais fácil ela se abster. É mais fácil ela falar assim, olha, eu vou parar com a minha droga recreativa. É muito mais fácil ela desenvolver estratégias para não fazer uso do que ela se esforçar para controlar. As chances de dar errado são muito grandes. Então é isso. A minha pergunta, fechando a minha pergunta aqui é: pessoas que param de fumar aumentam o consumo de álcool e se sentem, inclusive, tudo bem, porque se sentem se premiando com o aumento do álcool por conta de ter parado de fumar. O que tem a dizer para essas pessoas? Na verdade, essa pessoa ela está entrando num sistema de compensação. Ela vai acabar trocando uma substância pela outra, né? Até pela dificuldade de parar. O que acontece também? A pessoa ela está lá fumando, né? Então, o cigarro ela tem uma função na vida da pessoa, e aí a dependência, né? Às vezes para acalmar e tudo mais. Então, quando começa a transitar para uma compensação, então beber mais, usar a maconha, na verdade mostra que essa pessoa tem dificuldades muito mais de questões de habilidades para lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, e aí ela vai entrar num processo de buscar outra coisa para compensar aquelas dificuldades que ela tem, né? E aí, por isso que, para fazer essa parada, é legal você ter o acompanhamento de um profissional, justamente para não ter essa compensação, para que você consiga ter um tratamento saudável sem você transitar para uma outra substância. Porque são dificuldades vamos dizer assim, comportamentais. E é claro que tem também toda a questão fisiológica, né? O cigarro, ele é uma droga que fisicamente ele torna o organismo muito dependente. Então, para conseguir lidar com toda a abstinência, é difícil. É natural que vá tentar compensar. Só que nesse momento que tem que ter o cuidado e buscar ajuda profissional, porque você precisa desenvolver muito mais repertório interno de questões emocionais para poder enfrentar e conseguir superar a dependência de uma maneira mais saudável, né? Tem dois pontos, né? Também. Falando, o uso recreativo. O uso recreativo ele não é considerado um uso patológico, né? Então, assim, não é considerado um uso problemático.
Então, se a pessoa está no uso recreativo, não está tendo problema. Então, não tem por que tratar, porque não é doença. Entendeu? Se não é doença, não há tratamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é completamente normal, em tratamento de outras drogas, a pessoa continuar com o cigarro. E, às vezes, é até estratégico em determinado ponto, desde que isso seja feito de uma maneira profissional. Então, por exemplo, se a pessoa, às vezes, ela larga o cigarro, mas de uma maneira estratégica e acompanhado com um profissional, começa a beber, se esse beber não se torna compulsivo e problemático, ainda não é considerado um problema. Entendeu? Só que, assim, o que é legal as pessoas terem de alerta é que pode se transformar. Pode se transformar em um problema, Isso. pode estar. Entendeu? Essa pode é se a transformar em um questão. problema. Porque ela não tem o repertório para lidar com a falta dessa substância. Isso, mas por isso que eu falei, você tem que haver um acompanhamento profissional. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, no tratamento da dependência química, é comum, muitas vezes, a pessoa começar a fumar cigarro. E nunca vimos um problema nisso. Sim. Né? Pelo contrário, é a maneira que a pessoa encontra para aliviar a ansiedade quando está parando com uma droga. Então, por exemplo, assim, que jeito que eu gosto de olhar para essa situação? A gente tem que olhar de uma maneira profissional, vamos dizer, igual a Andressa estava falando. Sim. A pessoa está tentando buscar algum recurso para lidar com o vício. Se ela encontrou outra droga, não é o cenário ideal, mas pelo menos ela está buscando um recurso. Né? E a gente vai tentar ajudar ela a lidar da melhor maneira com esse recurso, de maneira que ela não troque uma dependência por outra e depois ela saia desse consumo até que ela não precise mais fazer uma compensação. Então, tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eu vejo a situação. Né? Quando a pessoa para o vício, ela fica tentando encontrar recursos para lidar com a falta daquela substância. Então, porque às vezes a pessoa come mais, ela ganha peso por conta disso. Exatamente. Né? O que é natural quando você está fazendo um processo de mudança, né, de tratamento da dependência. Né? Sim. Mas por isso que sempre tem que ficar o alerta, que fazer essa transição, ela precisa ser acompanhada de um profissional. Porque senão você instala uma nova dependência. É como se fosse, por exemplo, quando a pessoa entra num tratamento, começa a tomar um medicamento. Aí o médico receita um diazepam na hora de dormir. Está ajudando o tratamento? Está ajudando. Aí se ela começar a tomar 5 diazepam, aí já é um problema. Porque já não está sendo um tratamento, está sendo exagerado, está virando uma dependência. Então, tudo isso é uma maneira de você lidar. Essa é a redução de dano, muitas vezes. Né? Essa é a estratégia de redução de dano. Então, e aí, pensando nesse caso, por exemplo, a medicação, ela é química, né? Então, se não tomar cuidado, você também transita para uma dependência química de medicamento. Então, a menina... desculpa. A menina aqui, a Sônia Brito, ela está falando que ela parou com cigarro, mas está viciada em remédio para dormir. E que o desejo dela é não ter mais a dependência no remédio e não pensar no cigarro. Então, é bem isso que vocês estão falando. Neste momento, Sônia, que eu entendi aqui que o Rodrigo, né, que a Andressa falou, é uma estratégia para deixar o cigarro. É importante já começar aí, de repente, as providências para ir se livrando e substituindo por um recurso natural, por um floral, por uma coisa que menos química, né? Só que a medicação a gente tem que tomar só cuidado, porque assim, fazer a interrupção abrupta da medicação, né, essa troca, não é legal. O médico tem que acompanhar, porque ele tem que fazer o desmame da medicação. Então, assim, você não precisa ficar viciada na medicação o resto da sua vida, dependendo da medicação para dormir. Mas precisa de acompanhamento médico para fazer a redução gradativa dessa medicação. E aí, nessa redução, você vai fazendo a transição para um floral, né? E, de preferência, com apoio psicológico, né? É por isso que o acompanhamento profissional é sempre fundamental e necessário. Entendeu? Porque, assim, qualquer pessoa, quando para de usar, é muito comum em
inevitável que a pessoa vai trocar uma dependência por outra. Isso é a regra, não a exceção. É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina, né? Essa ideia de que, tipo assim, a pessoa entra num programa de recuperação e vai viver aquele bem-estar de sobriedade, comendo regularmente, sem fumar, sem usar droga, totalmente sem, é muito difícil. É uma exceção. Né? Parece muito simples. Na maioria das vezes, a pessoa vai trocar uma dependência por outra, a pessoa para com o crack, vai fumar 3 carteiras de cigarro, entendeu? A pessoa para com o cigarro, vai aumentar o consumo da bebida ou da comida. E eu sempre costumo pensar assim, as primeiras coisas. Né? Então, o que você quer parar? Cigarro? Ótimo. Agora, vamos tentar fazer com que o álcool seja um auxílio, não mais um problema. Sim. Entendeu? E daí, por isso que o acompanhamento profissional é legal, né? Por causa disso. O profissional vai ajudar a pessoa de maneira que ela não saia de uma dependência e entre em outra. O álcool possa ajudar ela a se libertar do cigarro e não seja uma outra dependência na vida dela, entendeu? Sim. Uma coisa que a Andressa falou ali, que a gente sempre a gente sempre bate nessa tecla, é de não se dar alta por conta. Se você toma um ansiolítico, faça um acompanhamento, porque eu fiz uma época um tratamento com um psiquiatra e eu cheguei assim a entrar numa depressão que eu tinha dor física, uma coisa tão interessante, parecia que eu tinha um sufocamento no meu pescoço, assim, e eu fui, inclusive, uma outra coisa que eu sempre falo, né, para não terem preconceito, porque, para mim, quando a minha amiga falou, Vera, tem uma clínica que tem atendimento psiquiátrico, assim, de pronto atendimento. Quando ela falou isso, eu cheguei a ficar quase ofendida, porque, nossa, por que minha amiga estava me propondo um psiquiatra? Enfim, eu, graças a Deus, não fiquei limitada ao preconceito, né? E fui. E ele me falou justamente isso. Ele falou assim: olha, as pessoas confundem melhora com cura e simplesmente deixam de tomar aquele medicamento. Ou se elas estão fazendo uma terapia, elas se sentem melhor, então elas dispensam o terapeuta, porque não precisa mais, estão se sentindo bem. É importante que as pessoas entendam que é um processo e que é o profissional que está te atendendo que vai te dar alta, vai mudar o teu medicamento, vai suspender, vai diminuir. Porque até esse psiquiatra, ele falou assim, por que uma pessoa, quando está tomando um medicamento para o coração, para a pressão, por que eles não fazem isso? E quando é para a cabeça, eles fazem? Quando é um ansiolítico, um tratamento psicológico, aí eles fazem, eles se sentem assim no domínio da coisa toda. Então, isso que você está falando é de extrema importância. Até porque, assim, as pessoas, quando elas começam a se sentir melhor, elas começam a entender que não precisa mais daquele profissional. Que é exatamente isso que você está falando, né? Então, assim, eu já tô boa, não vou na psicóloga, eu vou lá falar o que hoje para ela? Isso acontece muito. Eu até tenho um vídeo no canal, a falsa sensação. É um vídeo que tem no meu canal. Como é o nome? Falsa sensação de cura. Olha só. É um sintoma de recaída. Falsa sensação de cura é um sintoma de recaída. Olha isso aí, moçada. É considerado um sintoma. Por quê? Porque é como qualquer problema, né? Tipo, você está com gripe, né? Sei lá. E você toma dipirona 2 dias lá e para. A gripe está ali ainda. O que passou foi a febre, não a gripe, né? Pois é. O sintoma foi embora, mas a doença ainda continua. Só que devido à sensação de melhora, o alívio, eu acredito que estou curado, né? Até porque a gente tem a tendência de buscar ajuda quando está doendo, quando está incomodando, quando né? Não quando estou bem. A gente não pensa no processo, né? E o Rodrigo está falando da gripe. A gente começa a tomar um antibiótico, por 7 dias o médico manda. Aí, nos 2, 3 primeiros dias, a gente toma no horário certinho. Por quê? Porque eu tô com dor. Então, se eu tô com dor, eu vou tomar a medicação certa. A hora que a dor vai embora, eu começo a esquecer,
Aí chega no 5º dia, eu já nem estou tomando mais. É. Só que eu não penso, aí eu não sou treinada, né? Não fui ensinada a pensar a longo prazo. Por quê? Porque eu estou tornando, nesse exemplo, né? Eu estou tornando o meu organismo muito mais resistente ao antibiótico e isso pode me trazer problemas lá na frente. Mas nós não somos ensinados a pensar a longo prazo. A gente é muito imediatista. Então, eu estou bem agora, não preciso de ajuda. A gente sempre está se comportando de duas maneiras. Ou a gente está fugindo da dor, buscando alívio, ou a gente está buscando prazer. Que coisa, exatamente. A gente está fazendo isso. Então, o que acontece? Quando a pessoa me procura, ela está sofrendo por causa do seu consumo, ela está fugindo da dor, da dependência. Aí a gente intervém, trata da dor, a pessoa melhora. Um mês ela melhora. Então, como ela não tem mais dor, ela vai buscar o prazer. Aí o que vira dor? Fazer a terapia vira dor. É bem isso. Porque começa a incomodar, tem que ficar toda semana falando da minha história, aí o terapeuta vai ficar falando na minha orelha. Então, fazer a terapia se torna dor. E aí eu quero fugir da dor. Aí eu paro com a terapia me dando alta. Né? Isso é muito comum. Muito. Né? Porque o ser humano está sempre assim, ou fugindo da dor ou buscando prazer, né? E também isso que você está falando, né? A Andressa falou do imediatismo, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla. A Andressa falou uma coisa agora que, cara, é bem isso. Nós não somos ensinados a pensar a longo prazo. Então, uma pessoa, no caso aqui do tabagismo, Andressa, a pessoa fuma décadas, né? Fuma 10, 20, 30, 40 anos. Acho que é a substância que tem mais longevidade de uso, né? Muito provável seja o tabaco. E daí a pessoa fica aborrecida de ter que ficar lidando com isso 2, 3 meses. Ou seja, ela tem vontade de fumar. Tem gente que fala assim, Vera, eu parei de fumar faz 30 dias, mas eu ainda sinto vontade. Falo, mas meu Deus, nenhuma outra substância a pessoa usa com tanta frequência quanto o tabaco. Aliás, uma pessoa que passa 30 anos fumando, ela não fez nada na vida dela mais repetidamente do que mexer com o cigarro. Ir buscar o cigarro, pegar o cigarro, acender o cigarro, colocar o cigarro no cinzeiro, desvaziar o cinzeiro, nada. Né? E daí a pessoa fica aborrecida, fala, poxa, mas... Falo, gente, o imediatismo... E uma questão também, Andressa, esse imediatismo, eu acredito que seja um mal do século, assim, que as pessoas querem para ontem. E aí, tudo que você vê um medicamento para que quer que seja em 3 dias, se livre em 3 dias, ganhe barriga trincada em 15 dias, com meia hora por dia. É tudo para ontem, né? E o que a gente prega bastante é que é muito legal você curtir o teu processo de cura, você se apaixonar pelo teu processo de cura, porque é isso que vai te dar resiliência para permanecer dentro dele, né? E que é uma vida, assim. Então, o imediatismo, pelo que, né, você está confirmando que ele não dá certo em área nenhuma mesmo, né? Não, imediatismo não. Até porque, assim, a pessoa, ela fumou, vamos usar o exemplo que você deu, 30 anos. Em 30 dias, ela está incomodada de ter o sintoma da abstinência. Mas foram 30 anos usando, você está há 30 dias. Não dá para concorrer o tempo. É matematicamente ilógico isso, né? Então, não faz sentido. A gente precisa aprender a aceitar esse processo. Acho que a maior dificuldade é a aceitação de que você vai passar por todas as dificuldades, até conseguir ter um momento na sua vida que você consegue ter prazeres que não estejam associados ao uso, seja de cigarro ou de qualquer outra substância, né? Porque a pessoa, ela vive ali em função. Então, ela vai cozinhar, ela tá com o cigarro na mão. Ela vai sair, ela tá com o cigarro no bolso. Ela vai no banheiro, ela tá com o cigarro na mão. Então, o cigarro, por exemplo, né, nesse caso,
ele se torna uma extensão da pessoa. Então, não tem como você... É um luto que você está vivendo também, né? Você está tirando uma parte. Então, você tem que entender que esse processo vai demorar meses, anos, enfim, depende de como está sendo feito o processo do tratamento dessa retirada da substância. Andressa, uma outra coisa que eu quero... primeiro, você me dá licença, mas isso que você acabou de falar, eu acho fundamental, assim, que as pessoas, né, a Andressa acabou de dizer, que as pessoas tenham paciência, que vai chegar um momento onde ela vai ter prazeres na vida sem lembrar, sem associar, né, quer dizer, não tem um luto que dure para sempre, não tem uma dor e uma tentação que dure para sempre. Eu acho que essa é uma verdade, né? Uma certeza que consola os corações. Assim, vai chegar o dia que dá alforria, né? Uhum. O que eu quero dizer para vocês, falar, né? É a respeito no caso do tabagismo, as pessoas associam muito a tipo um traço moral. É vergonha, falta de vergonha na cara. O dia que você tiver vergonha na cara, você para. Eu parei porque eu era uma pessoa sem vergonha, daí eu criei vergonha na cara e parei. E o quanto isso, essa associação, né, associar o vício a um traço moral, o quanto isso constrange as pessoas, e o constrangimento a gente sabe que é uma coisa que mais paralisa do que estimula para a pessoa resolver a questão na vida dela. O que você tem a dizer a respeito dessa associação, assim, que, né, eu vou adiantar aqui, que ao meu ver não é. Você precisa, não é de vergonha na cara, você precisa de uma estratégia para você parar de fumar. E como que vocês veem esse assunto? Exatamente assim, né? Essa questão, por exemplo, das pessoas Oi? falarem que a dependência química é falta de vergonha na cara, é muito mais complexo do que isso. Até porque você tem um organismo que é dependente, então vai muito além do você não querer usar. A pessoa que é dependente, ela está tendo prejuízos com isso, ela não quer usar. Só que o organismo dela pede. Então, ela tem sintomas de abstinência, ela fica nervosa, ela fica ansiosa. E não é uma ansiedade que a gente está acostumado a sentir, é muito mais potencializada. Então, essa questão de vergonha, de falta de vergonha na cara, quem fala isso não tem o conhecimento técnico do que realmente acontece por trás da dependência química, né? Existem muitos outros fatores ligados à dependência química. São questões psicológicas, questões de aprendizado, histórico familiar, tem muita coisa por trás dessa dependência, né? Que a gente não pode simplesmente vir e resumir a falta de vergonha na cara, né? Ótimo. Desculpa. Pode falar, Bela. Andressa, Rodrigo, a Liz, ela está perguntando assim, como eu posso ajudar um usuário que já se internou várias vezes e sempre que tem essa sensação de cura, ele acaba recaindo? Na verdade, assim, como eu posso ajudar? É a pergunta que a gente tem que falar que é uma pergunta que não é a pergunta correta, né? Porque essa pergunta é típica de codependência. Eu não tenho como ajudar o outro se o outro não quer essa ajuda, entende? O máximo que se pode fazer a família, né, é orientar, olha, você está começando a demonstrar comportamentos que vão te levar a recaída, precisa de ajuda. Mas não tem como a pessoa fazer nada para evitar a recaída do outro. E assim, normalmente a resposta para essa pergunta é buscando conhecimento. Exato. Né? A única maneira que eu posso ajudar um dependente químico é entendendo mais sobre a dependência química. Para não ficar com esse moralismo, né? Porque, por exemplo, assim, você só vai poder ajudar alguém se ela quiser ajuda. Isso em qualquer coisa, não só na dependência. Eu vejo que a pergunta da codependência, como ajudar um dependente químico, até tem vídeo que fala isso, porque é uma pergunta comum. Mas a gente tem que reformular a pergunta. Porque, assim, quando eu falo como eu posso ajudar, dá a entender que
tem esse poder de ajudar o outro, entendeu? Depende de mim o outro Entendeu? melhorar, Depende só de sair mim, da dependência. né? Tipo assim, eu que tenho esse poder. Na verdade, não. É o outro que tem o poder de se ajudar. Se ele quiser, eu posso ser uma âncora de apoio motivacional que está do lado. Eu posso ser essa pessoa que vai caminhar do lado, mas eu só posso ser isso, mais nada. Né? E aprender a reconhecer isso com conhecimento sobre a dependência química, né? Buscar também, existem grupos de apoio para familiares, para as pessoas que convivem, né, com o dependente. Então, é buscar ajuda para entender que tem essa questão de que é o dependente que precisa aceitar e buscar essa ajuda. É assim, eu vi muita gente, minha mãe, né, que era uma codependente, mas assim, muita gente indo no grupo, né? E as pessoas que realmente entenderam a ideia de grupo de amor exigente, a pessoa ia lá para ajudar o dependente. Só que acabava descobrindo que o objetivo não era esse, o objetivo é você ir lá para se ajudar. Ah, Rodrigo, ficou mais baixo o som de vocês. Oi? Ficou mais baixo o som de vocês. Essa última frase que você falou, eu não escutei. Não estou ouvindo vocês. E agora? Agora sim, voltou o som. Só que nós não estamos te ouvindo. Eu comecei a ouvir ela. Pode falar. Isso, agora eu estou ouvindo bem. Continua, Andressa, por gentileza. Como é que é? Nós não estamos te ouvindo. Ué? Moçada, vocês estão ouvindo a mim e a eles? Como é que tá? Desliga o microfone e desliga de novo. Por favor. Pronto. Não. Não estão me ouvindo? Oi? Ai, não acredito que vamos ter problema aqui. Não estou escutando você. Espera aí. Moçada, vocês estão nos ouvindo os dois? Voltou. Porque eles não estão. Voltou. Ai, voltou. Ai, só sumiu a imagem. Ai, pronto. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ai, que bom. Então, Andressa, você estava falando, o Rodrigo estava falando, não lembro quem estava falando. O Rodrigo. É para a gente começar a desconstruir essa ideia de moralista sobre a dependência, nós também temos que desconstruir essa ideia messiânica, de que eu tenho uma missão, né, de ajudar o outro. Vamos dizer assim, não que a gente tem que ser egoísta e não ajudar o outro, mas quando a gente pensa dessa maneira moralista, a gente entra nessa missão como se fosse algo, né, uma luta em que eu vou entrar junto com a pessoa e eu tenho que salvar a vida dessa pessoa. Então você já entra com o entendimento errado do problema. Você acha que esse me parece que esse é um pensamento meio típico das mães, que se sentem responsáveis, né? Mães, esposas. Normalmente mãe, esposa, é muito presente em mulher, mas também presente em homem, né? Mas essa visão, ela vem do moralismo, né? Porque o moralismo é aquela crença de o bom e o mal, né? É o bom e o mal. Então, aquilo que eu acredito que é bom está numa caixa, aquilo que eu acredito que é ruim está noutra caixa. Drogas é ruim, né? Então, olha que interessante. Eu nunca havia pensado nisso e, cara, é exatamente isso. Né? A gente tem que entender que é um problema de saúde como qualquer outro. Por exemplo, você não vê um codependente revoltado com o uso de álcool do filho, você vê com o uso de droga. Porque droga é uma coisa ruim, é a luta entre o bem e o mal, entendeu? Droga eu aprendi que é uma coisa ruim, álcool não, porque o pai bebe, o irmão bebe, a família faz churrasco. Então você percebe o tom moralista nos pequenos detalhes, né?
Então, você não vê uma mãe revoltada com o filho adolescente que bebe cerveja na balada. Você vê ela revoltada quando ele começou a fumar maconha. Né? Olha isso. Então, aí você começa a ver que a questão do moralismo está muito acerca das drogas ilícitas. Não estou defendendo droga ilícita. Eu estou falando que a gente precisa desconstruir essa ideia moralista e começar a olhar o problema como um problema de saúde. E daí, quando a gente começa a olhar como um problema de saúde, não é uma missão que a gente tem, é um problema sério, a gente precisa encarar como um problema sério. Recaídas vão acontecer, eu preciso olhar com um olhar de saúde a recaída. Eu preciso entender o que eu posso oferecer de ajuda, o que a pessoa está disposta a receber de ajuda da minha parte. Porque o outro tem que estar disposto a receber, né? Não adianta eu querer oferecer ajuda se o outro não está disposto. Esse é um ponto crucial do nosso assunto aqui. É importante que seja voluntário, né? Que a pessoa chegue ao ponto de falar, eu quero ajuda, porque se uma pessoa que não vem voluntariamente buscar e desejar ajuda, ela não se sujeita aos métodos. Né? Ela fica sempre, isso aí não é assim que funciona para mim. Quando uma pessoa quer, ela vem, ela se submete ao método, ela é disciplinada, ela é paciente. Então, isso eu concordo, né, também plenamente. Não tem, eu sempre falo assim, ó, a gente não faz a cabeça de adulto. A gente convence uma criança e tal, mas um adulto não. É importante que ele tenha esse start, né? Que ele decida que a partir dali ele vai querer a mudança, e aí sim ele vai se sujeitar aos tratamentos, ao que for. Do contrário, de jeito nenhum. Eu penso assim, o meu trabalho, eu acho que pode ajudar as famílias também, porque eu acho que é isso que quem está assistindo quer, né? Como agir com o filho, por exemplo. Né? Isso. Sei lá. E eu sempre busco pensar assim, eu não salvo a vida de ninguém, eu só sou um instrumento, se a pessoa quiser. Né? Eu não salvo a vida de ninguém. Sim. Eu só sou um instrumento. Se a pessoa quiser, eu sou uma alavanca. Né? Se a pessoa quiser parar, eu sou uma alavanca. Eu acho que a família tem que ter o mesmo olhar. A família não salva a vida de ninguém na dependência. Ela pode ser um instrumento. Ou para afundar a pessoa ainda mais, ou para ajudar ela a sair do buraco. Entendeu? Ou ela pode ser essa é a verdade. Ir mais para o fundo do poço ainda, ou ela pode ser um trampolim para sair de lá. E às vezes a família ela não tem noção do quanto ela pode acabar prejudicando a pessoa com os comportamentos, porque não é intencional. Todo comportamento, quando a mãe, a esposa, o pai, enfim, fala assim, o que eu posso fazer para ajudar? É lógico que a intenção é boa, né? Sim. Quer ajudar, nunca vai fazer assim, o que eu posso fazer para te ajudar, porque internamente eu quero te prejudicar. Não, a gente entende que não tem essa intenção, né? Só que o comportamento de não permitir que o outro escolha a recuperação prejudica ainda mais o vínculo, prejudica a relação e, às vezes, acaba fazendo com que o outro afunde ainda mais na dependência. Sim. Os comportamentos mais comuns que dificultam a recuperação é o excesso de controle. Né? Pois é. É tentar achar que tem o poder de controlar a doença do outro. Achar que tem o poder de controlar a doença do outro. Tipo assim, eu tenho o poder de fazer o outro parar à força. Daí, aumenta as tentativas de controle por parte da família, o que piora ainda mais o quadro. Né? A codependência não tratada, ela perpetua a doença, não trata da doença. Ela faz com que a doença prolongue por mais anos. E sem perceber, acaba sendo um fator de risco para a recaída também, né? Então, eu já vi muita gente, a pessoa está lá buscando tratamento, está internada na comunidade, aí a família, eu arrumei um emprego para ele, então ele tem que ir embora agora, acho que vai dar tudo certo. E a gente falava, olha, não é assim que funciona, faltam 3 meses para terminar. Não, mas ele tem que ir embora, vai dar tudo certo, porque agora ele vai trabalhar, ele vai ter... E aí, como se isso fosse a solução da dependência química.
E não só isso, né? Não só não como se só. fosse a solução, mas, mais uma vez, é a família tentando decidir o destino de como a outra pessoa deve conduzir a vida dela. Exato. Talvez aí esteja um dos grandes problemas da dependência química do outro, né? O outro, ele não consegue ter autonomia, né? Eu acho que uma das coisas que mais prejudica na codependência é a falta de autonomia, né? De pedir o outro a ter autonomia. Né? E aí muitas outras coisas, né? O diálogo entre a família, a compreensão da dependência química, a forma com que as relações da família acontecem, a maneira com que eles interagem na solução de um problema. Então, tudo isso acaba interferindo, né, nessa relação de codependência e dependência. É sistêmico, assim, né? Isso, quando a gente fala assim, também a gente não quer dizer que a família tem que ser negligente ou virar as costas. Né? Em momento algum. Não, tem casos, por exemplo, que a família pede internação involuntária. Né? Tem casos que há necessidade. Quando o dependente químico está oferecendo risco para ele ou para terceiros, né, é necessário uma internação involuntária. A gente não quer dizer que a família tem que virar as costas ou deixar quieto. O que a gente quer falar é que a família não tem o poder de curar a dependência do outro. Ela pode tomar as decisões dela por limite, olha, não aceito a sua dependência, então, né, ela não é obrigada a aceitar a dependência do outro. Fique bem claro que a gente não está falando que a família tem que aceitar a dependência do outro. O que a gente está querendo dizer é que, assim, achar que você consegue controlar ou curar a dependência do outro é uma ilusão. Só que você pode pôr limites. Você pode pôr limites. Olha, desse jeito eu não aceito. Né? Você, nessa situação, eu não aceito. Não ser tolerante não necessariamente está contribuindo com o processo da pessoa, né? Exatamente. E toda regra que você colocar, ou que você falar que não vai aceitar, não pode aceitar. Né? Por exemplo, assim, eu não vou aceitar que você chegue bêbado em casa. Aí a pessoa chega bêbado, fica fazendo um estardalhaço lá fora, a pessoa acaba deixando entrar. Pronto. Você não cumpriu a sua palavra, o outro também não vai cumprir a dele. Entende? Então, tudo que você... Aí perde a autoridade. Perde a autoridade. Então, tudo aquilo que você se posiciona e você tem que saber o limite entre a flexibilidade e os fazer cumprir as regras da casa, né? Principalmente quando a gente fala de adolescente. Sim. Então, a gente tem que saber dosar. Não estou ouvindo. Oi. Tá ouvindo? Oi, tá. Voltou o som. Então, assim, é preciso investir muito no conhecimento familiar. Eu costumo usar muito a metáfora da montanha, né? Imagina assim, você está ali com a sua bolsa para escalar uma montanha, você e o dependente. Então, imagina na hora que você quer falar assim, deixa eu pego sua mala, né? Daqui a sua dependência que eu carrego para você ficar bem. E vou caminhando. Chega uma hora que eu não dou conta de carregar a minha bolsa e a bolsa do outro. Né? Os dois descem rolando. Então, assim, o ideal eu vou carregar, eu vou cuidar da minha vida, você vai cuidar da sua e a gente vai caminhar junto. Quando você cansar ou tiver alguma dificuldade, a gente para descansar. Mas eu vou estar ao seu lado, eu não vou conduzir a sua vida por você, né? A gente está junto. Quando você quiser parar por algum motivo, não dá conta de continuar, ok. Quando precisar, eu estou aqui. Então, é mais um sistema de parceria e não de carregar o outro, entende? Acho que a falta dessa clareza, desse entendimento claro e justo, né, deve causar, alastrar os prejuízos, né, na família, abalar os casamentos, abalar a relação com os outros filhos, com os irmãos, porque aquele acaba sendo privilegiado, né? Então, de repente, uma mãe, um pai vai dispensar mais atenção para esse do que para aquele filho que está trabalhando, estudando e fazendo. Sim. Então, eu entendo mesmo quando você diz a importância de se informar, de entender qual é a melhor forma para se portar, né? Aprender a ser esse parceiro que você está falando. E
Gente, eu volto aqui a dizer, o pessoal aqui, a Andressa, o Rodrigo, eles têm um canal que fala sobre tudo isso, dividido em vídeos, né? De uma forma muito mais... que se aprofunda em cada um dos tópicos, né? Através dos vídeos. Então, eu sempre falo aqui para eles da importância da gente divulgar esses recursos. Às vezes não é uma questão que você tenha dentro da tua casa, né, que você não lide pessoalmente. Mas hoje em dia é raríssimo quem não tem um caso na família de alcoolismo, né, ou de uso de usuário de outras substâncias. E a gente não pode fazer de conta, não é comigo, né? Não é. Você ir lá, ver o vídeo, você compartilhar na tua timeline, às vezes uma pessoa que você nem imagina aí do teu meio, a pessoa fala, opa, e entra e vai. Essa é uma parte que nós podemos fazer, assim, que é de utilidade pública, né? É uma coisa simples de fazer, né? É você pegar, copiar um link de um vídeo e compartilhar, e a gente pode, às vezes, nem ter ideia de onde que vai parar esse vídeo, a quem que ele pode estar atendendo, né? Com certeza. Tem duas coisas aqui. Uma, a Júlia Lassarotes, ela está falando, estou limpa por 7 dias. Posso ficar internado em casa ou tenho que ir para uma clínica? Só confirmando, Júlia, você está limpa, que você fala de qual substância? Desculpa, de qual substância? Não é do tabaco? Só fale isso, ou é do tabaco? Se for do tabaco, não precisa ir para a clínica, não. Você pode ir de dentro da tua casa, tem muito conteúdo para você se fortalecer. Agora, se for de outras substâncias, daí eles aqui que vão responder. Você me ouviu? Oi? Sim. Me ouviu? Então, assim, para outras dependências, né, de outras substâncias, também é possível o tratamento em casa. Tem a modalidade online hoje, mas para isso tem que ter a avaliação da dependência, do grau de dependência, né? Como que se dá esse ambiente, quais serão as estratégias que a gente vai determinar, mas depende muito do contexto. Então, por exemplo, para cada caso, a gente faz uma avaliação para realmente entender se vai valer a tentativa de tratamento em casa ou se realmente o caso precisa da internação para evitar estímulos, né? Porque também depende da gravidade. Depende da gravidade. A dependência, ela tem gravidade. Ela pode ser uma dependência mais leve ou mais grave. Depende. Uhum. Depende do ambiente, depende de várias coisas, né? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vai ser a última para a gente ir finalizando, tá bem? Tá. Vocês falaram há pouco sobre a recaída. Então, aqui no meu método, eu sempre digo que a recaída, ela faz parte do processo, ela não significa um fracasso. Ela é sempre numa tentativa de deixar, você tem um aprendizado, né? Como que, fala para nós como que como vocês veem e tratam as recaídas? Olha, eu procuro tratar cada recaída de uma maneira. E cada um tem a sua história e a sua relação com a droga. Então, para cada caso, a recaída pode significar uma coisa, né? Então, a recaída, eu tento entender ela como um indicador ou um termômetro de recuperação, né? Ela faz parte da doença, né? Mas, exatamente. E aí, depende muito de cada caso. Por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo claro. 2 casos, vamos dizer. Um pode ter recaído por negligência em alguma coisa, algum relaxo, né? Vamos dizer assim. Fiquei na terapia, faltei do grupo, comecei a piorar a minha qualidade de vida e acabei recaindo. Então, foi, vamos dizer assim, uma negligência, né? Com a própria recuperação. Já uma outra recaída pode ser positiva, porque faz parte de um processo transformacional.
Por exemplo, eu estava me reencontrando na vida, realinhando algumas coisas, e identifiquei que eu precisava romper um relacionamento amoroso que não estava me fazendo bem. Rompi e recaí. Então, essa recaída pode ter sido um tropeço, mas foi um passo importante da recuperação da pessoa. Por quê? Foi um divisor de águas, né? Fazia parte da estratégia, ele, vamos dizer assim, ele percebeu que o relacionamento fazia mal, certo? Rompeu com esse relacionamento, mas não aguentou, vamos dizer assim, acabou recaindo. Sim. Então, essa recaída está dizendo outra coisa. Essa recaída está dizendo assim, olha, a pessoa ela passou por uma transformação muito importante. Sim. Talvez a recaída era esperado até. Então, você percebe que são Entendi. situações diferentes em que a recaída diz coisas diferentes para você, né? Entendi. Muito importante isso, é ter esse crivo aí, nesse discernimento. Uhum. Quando recai por um relaxo, porque não estava vigiando, né? Porque não estava atento, né? Não estava, perde o foco. Eu vejo muito isso, Rodrigo, aqui no tabagismo. A pessoa fica, ela acha que ela tem aquele desejo, é claro, quando a gente resolve qualquer questão, qualquer problema na nossa vida, a gente quer logo que a nossa vida volte ao normal e aquilo simplesmente não faça mais parte. Mas com relação a vícios, é uma coisa que ela o processo ele é mais longo, até que você desfrute de... E você também nunca vai chegar num ponto, eu acredito, né, que você possa... O fato de você nunca poder considerar que chegou num ponto de absoluta segurança não quer dizer que o fato de você continuar sendo cuidadoso, isso signifique sofrimento, isso signifique martírio. Não. É da mesma forma como uma outra conquista. Você tem uma empresa, você abre uma empresa, você é um autônomo, você não vai cuidar disso a vida toda? Né? Você não vai estar sempre atento, sempre sendo cuidadoso, da mesma forma com a nossa vida. A gente deixou um vício, pô, eu vou continuar zelando, vamos dizer assim. E então é muito importante vocês... eu acredito que também a recaída, quando ela resulta de uma falta de atenção, do relaxo, ela seja mais difícil para retomar. E aí, no segundo caso do teu exemplo, que esses exemplos que você deu, eles são, assim, quase que esses dois tipos de caso de recaída são meio que padrão aqui na nossa conversa do tabagismo. Então, prestar essa atenção, né? Não que vai fazer um processo que é natural você recair. Nunca é natural recair, mas existe um jeito de recair, existe outro jeito de recair que o Rodrigo colocou com muita clareza aqui para nós. Gente, bom, eu não sei vocês, mas a conversa, eu acho uma delícia poder ouvir um outro jeito, um outro jeito de se expressar, né? De aprender como essas pessoas estão fazendo com um assunto tão sério, né? Aqui o assunto do SOS Sobriedade é um assunto seríssimo e que diz muito respeito a todo o sistema de vida da pessoa, né? A família, aos filhos, ao trabalho, às finanças. É um comprometimento global na vida da pessoa o uso de droga, né, Andressa? E então eu venho agradecer a vocês, a presença de vocês, a fala de vocês, o conteúdo que vocês colocaram aqui, e dizer assim, olha, as portas estão abertas mesmo, eu gostaria que o meu pessoal aqui saiba que a gente vai receber, né, vocês mais vezes, e para tratar de outros assuntos. Essa foi uma primeira live, assim, eu espero realmente que a gente tenha mais oportunidades esse ano ainda, né, se possível. E isso, agradecer, dizer para vocês que a casa é de vocês aqui. Quero que vocês coloquem, deixem aqui o contato. O Rodrigo pode comentar aqui, né, pode comentar, fazer o comentário aqui na live? Eu já coloquei aqui SOS. Ah, sim, para colocar os contatos?
Isso. Ou faz assim, ó, você me manda agora pelo Insta, eu publico em todas as redes daí. Esse live ele está sendo gravado e eu vou deixar publicado, né, aqui no Face, depois eu vou colocar lá no Insta, vou colocar lá no YouTube também e vou publicar os contatos deles aqui. Eu acho que Tá? no canal. Ó, Aí eu eu vou... publico o link do canal, né? Ó, SOS. E eu acredito, viu, moçada, que existe muitos vídeos lá no SOS Sobriedade, lá no YouTube, que podem nos ajudar na nossa lida, na nossa Tem mais de jornada. 300 vídeos, acho. Tem mais de 300. Olha Bastante só. conteúdo. Tem muito mais do que eu. Eu não cheguei nos 200 ainda, ó, preciso trabalhar mais. Então, moçada, vamos lá assistir. Tem muito conteúdo ultra proveitoso. E como a gente sempre fala aqui também, ou parar de fumar, ou aprender a deixar de uso Assim, né? de qualquer substância, é algo que nos ensina muito, né? Nos amadurece. Eu sempre falo que é um processo de autoconhecimento, de autocrescimento, né? E parabéns a você, viu? Muito. Ó, o Rodrigo está colocando aqui, gente, o link Esse link que o do Rodrigo Insta, tá colocou tudo é um aqui, link ó. é um link que direciona para várias atividades, tanto o Instagram, o YouTube, Telegram, tem aí Tem tudo que a gente tem tudo que faz, a né? gente Esse é o faz lugar aí. onde a gente está. Exato. Né? Ai, legal, legal. O pessoal está parabenizando vocês, estão A dizendo gente aqui, agradece a oportunidade maravilhoso. também. Foi um bate-papo muito bom, muito Obrigado pela produtivo. participação de todo mundo aí. Obrigada a todos que, né, vieram aqui só para ouvir um pouquinho que a gente tinha para compartilhar. E com certeza, né, quando quiser Ótimo, fazer queridos. o convite, tá aí. A gente vai marcar uma lá no nosso Marcar canal. uma no nosso canal. Para falar de tabagismo. Né? Ah, legal. Para falar de tabagismo. Queridos, ó, obrigada, Rodrigo, obrigada, Andressa. A moçada que está aqui acompanhando a gente, gratidão, desejo a vocês uma boa semana. Quarta-feira tem live, eu vou falar sobre vontade de fumar persistente lá no Insta, tá bom? Eu encontro vocês lá. Gratíssima pela presença de todo mundo aqui, viu? Ó, beijão, beijo no coração de vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Andressa. Deus abençoe vocês, viu? E sucesso total aí no trabalho de vocês. Bem, Tchau, tchau. Tchau. Abraços, querido. Tchau, tchau.